Muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 7 com o seguinte tema: a sutileza da relativização da Bíblia. Texto áureo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. A Bíblia tem sido o livro mais perseguido de todos os tempos. Não são poucos inimigos da palavra de Deus. As tentativas frontais de desacreditá-la no passado assumir uma nova postura bem mais sutil no presente. A estratégia do inimigo mudou, mas o seu intento é sempre o mesmo, pôr dúvidas à palavra de Deus. Muitos dos pretensos mestres dos nossos dias, que chegam citando o hebraico e o grego, na maioria das vezes não passam de mercenários que querem atrair discípulos após si e fazer negócios com a palavra de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro capítulo 2, verso 2 e 3. Sabemos que tanto a negação da Bíblia como a palavra inerrante de Deus, quanto o seu uso indevido, são igualmente nocivos para o estabelecimento da fé perfeita em Deus. Todo pregador que usa a Bíblia com a finalidade de baratear a graça de Deus, diminuindo o distanciamento entre o santo e o profano, classifica-se a si mesmos como doutores de fábulas que só falam o que o povo quer ouvir. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Lamentavelmente, esse tipo de pregador se tornou muito popular em nossos dias, sendo os mais requisitados nos púlpitos das igrejas e nos congressos em todo o país. Na lição de hoje, veremos que necessariamente a Bíblia não necessita de advogados para defendê-la ou para sobressair como sendo a revelação de Deus à humanidade. Por si só, a palavra de Deus tem o poder, a autoridade e tem prevalecido como livro de Deus em todos os séculos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos 119, verso 89. Ponto de número 1. A Bíblia e o espírito desta era, a desconstrução. A expressão era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução são empregadas atualmente para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Trata-se de mais uma reação contra os valores éticos morais aprendidos da Bíblia. Os defensores desta corrente filosófica não têm a menor noção do que intentam fazer. A pretensão de desconstruir a fé cristã é algo insano e ridículo. Quando lembramos das palavras do Senhor Jesus que disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Todas as vezes que a fé cristã é atacada, ela tem saído mais forte do ataque. De acordo com a Bíblia, a única desconstrução prevista para esses últimos dias será a deste sistema chamado mundo, que insiste em funcionar à parte de Deus. O sistema mundo e todas as suas vãs filosofias serão totalmente desconstruídos pelo poder de Deus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias 4, verso 1 e 2. O relativismo. Relativismo é uma teoria filosófica que ensina que não existe norma moral
ou ética que seja válida para todas as culturas. Os valores éticos e morais, segundo eles, dependem da cultura, e desse modo o que é certo para um povo pode não ser certo para outro povo. Porém, apesar de ser verdade que a cultura se modifica, as Escrituras advertem os cristãos a viver em santidade, e esta advertência é para todas as épocas e culturas, de acordo com o modelo bíblico. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Isso indica que Deus tem padrões absolutos, imutáveis, de pureza, de santidade, para todos os tempos, povos e culturas. Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Também se apresenta como uma ideologia que procura desencadear a inversão e alteração dos valores cristãos. Na era pós-moderna, cada ser humano possui a sua verdade. Cada ser humano tem o direito de defender a sua verdade e cada ser humano deve ser respeitado dentro de seu ponto de vista, porque ninguém está errado. Existem apenas maneiras diferentes de se entender a verdade. Com a ascensão das redes sociais, as opiniões ganharam força e espaço para serem manifestas e qualquer pessoa pode defender o que quiser, desde que não ofenda a outrem. Algo semelhante aconteceu nos tempos da apostasia de Israel. Como lemos, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, Juízes 17:6. Ponto de número 2, a Bíblia e o politicamente correto, a criação de uma narrativa. Homens influentes têm emprestado as suas mentes para Satanás. Conscientes ou não, todos que se posicionam contra a doutrina de Cristo estão fazendo parceria com o inferno. As narrativas ardilosamente construídas com o fim de negar os valores cristãos se multiplicam nas redes sociais, nas grandes emissoras de televisão e nos meios acadêmicos. Surge o discurso do politicamente correto. O que isso quer dizer? Politicamente correto é aquilo que não ofende, que não exige mudanças, que finge que está tudo bem quando não está. O cidadão politicamente correto é aquele que tem o tal de jogo de cintura, que sabe empurrar com a barriga e tem habilidades para agradar o mundo inteiro. Todas essas atitudes são abomináveis diante de Deus, conforme lemos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Não existe uma zona neutra no mundo espiritual. Só existem dois lados, luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte, céu e inferno, Deus e Satanás. Quando o homem resolve ignorar a Deus e a sua palavra, rejeitando seus padrões eternos, ele inevitavelmente está assumindo uma aliança com a morte e com o inferno. A Bíblia diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28, versos 14 a 18. Não temos dúvidas sobre os criadores de narrativas que reforçam seus discursos contra a fé cristã e trabalham sutilmente contra Deus. Eles sofrerão o mais duro juízo. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. 2 Timóteo 3, verso 8 e 9. A criminalização da opinião. Atualmente existe um conceito popular de que os assuntos relacionados à prática do aborto
o uso indiscriminado das drogas, a liberação sexual, o divórcio, a ideologia de gênero, a união homoafetiva e seus derivados devem ser igualmente reconhecidos e aceitos por todos. Porém, é preciso dizer que nós cristãos temos uma formação moral bem diferente deste mundo. Nossos conceitos originam-se no assim diz o Senhor e jamais seremos demovidos de nossos conceitos. Porém, também sabemos que no contexto atual, qualquer pessoa que pensa diferente dessas novas narrativas é considerada retrógrada, não contextualizada, não politizada, inimiga da sociedade. Ainda não se tinha ouvido que fosse possível criminalizar a opinião e até mesmo o pensamento. Mas isto agora está acontecendo. Pensar diferente da maioria já começa a ser crime em grande parte deste mundo, em vários países, inclusive em nosso Brasil. O cristianismo foi por muito tempo o aferidor da moral e dos bons costumes no Ocidente. Agora está sendo banido para a periferia, sendo considerado uma contracultura. Os criadores de narrativas já começaram a insinuar que a doutrina cristã tem sido um grande entrave, um estorvo para o progresso e para a evolução da sociedade. A discriminação do povo de Deus e a perseguição da fé cristã é evidente ao longo da história, desde o primeiro século, conforme escreveu o apóstolo Pedro. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, porque nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. 1 Pedro, capítulo 4, verso de 14 ao 16. Não é hora de brincadeiras. A degeneração moral deste mundo já chegou no fundo do poço. Não tem como piorar. Se não levarmos a palavra de Deus a sério, seremos sal insípido, pisado pelos homens. Jesus não ofereceu nenhuma outra solução para a igreja, além de sua volta. Se não quisermos ver a perseguição de nossos filhos, precisamos clamar insistentemente para que o Senhor volte o mais rápido possível. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versos 10 e 11. Ponto de número 3. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, verso 8. Até parece que Paulo contemplou os nossos dias. O outro evangelho já está entre nós. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a ideia de dar um novo significado à Bíblia, de atualizá-la, a fim de que ela fale a linguagem do homem moderno. Surgem os doutores conforme suas próprias concupiscências, que enganosamente começam a aplicar esta nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Neste contexto, o leitor passa a ser mais importante que o autor bíblico. Não importa o que o autor do texto bíblico está dizendo, mas sim o que o leitor contemporâneo pensa e interpreta, sempre de acordo com a sua cultura e conceito. A relativização da Bíblia passa, então, por uma hermenêutica centrada no homem, no leitor, esquecendo-se completamente de que a Bíblia é a revelação inerrante, imutável e eterna de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Novas teologias. Brian McLaren está entre os mais influentes teólogos das tendências pós-modernas de nossos dias. Ele se dedica a dar palestras pelo mundo sobre os seguintes temas: liderança, formação espiritual, cultura e pensamento pós-modernos, ecumenismo, ecologia e justiça social. Segundo ele, a igreja entendeu tudo errado sobre a mensagem de Jesus e afirma que, se quisermos entender o evangelho como ele realmente é, devemos abandonar tudo o que já foi dito sobre ele antes. Declarações como estas são recebidas como um prato cheio por aqueles que querem se rebelar contra a igreja e contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É dentro dessa perspectiva que se faz
a apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Não há nada mais ridículo do que negar a soberania do Espírito Santo em seu trabalho de guiar perfeitamente os cristãos de todos os tempos e em todas as épocas dentro da verdade. A igreja só chegou até aqui porque ela foi guardada em meio a grandes tempestades de perseguições e o Espírito Santo foi protegendo-a do engano dos homens que ensinam fraudulosamente, conforme lemos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, aos Efésios 4:14. Portanto, falar que tudo que nós já aprendemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós já recebemos, seja um engano, é desfazer da soberania do Espírito Santo. Afinal de contas, aonde está o Espírito Santo em todos esses séculos? Se é verdade que há algum engano na pregação do Evangelho, então o Espírito Santo não cumpriu a sua tarefa. Mas nós sabemos que os homens enganadores, mentirosos, blasfemos, estão afrontando a sabedoria e a soberania do Espírito. Ele manteve a igreja de pé, iluminada, guiada. Não tem nada que mudar hoje. Precisamos voltar a princípios antigos que estão sendo deixados de lado. Precisamos ir para os fundamentos. Precisamos despojar de muita modernidade, de muita inovação que já entrou na igreja e não devia ter entrado. A Bíblia diz, como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Estas novas teologias não passam das velhas heresias que já foram exaustivamente discutidas e refutadas ao longo da história. Satanás nunca tem nada de novo para dizer. Suas velhas falácias apenas foram vestidas de uma nova roupagem. Porém, as suas mentiras continuam tão velhas quanto ele mesmo. Ponto de número 4. A Bíblia, sempre atual palavra de Deus, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um livro antigo, porém com uma mensagem sempre atual. Passados 21 séculos, nunca precisou ser atualizada. Se a Bíblia fosse de origem humana, é claro que depois de todo esse tempo teria caído em desuso. Embora esteja cheia de fatos antigos, existe uma mensagem atualíssima direcionada ao coração de cada ser humano. Sua mensagem milenar tanto satisfaz a criança como ao velho. O tempo não afeta a palavra eterna de Deus. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, verso 8. Inspirada por Deus. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Em 2 Timóteo 3,16 lemos, toda a Escritura divinamente inspirada. A palavra inspirada no grego é theopneustos, traduz-se por soprada por Deus. É devido essa inspiração vinda de Deus que ela é chamada a palavra de Deus. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus quando usa a expressão assim diz o Senhor, qual carimbo de autenticidade divina, mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros, isto além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia, conforme declarou Davi, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, segundo Samuel 23, verso 2. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, a inspiração da Bíblia é plenária. Isto significa que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Significa que os escritores foram preservados do erro. Significa que houve cooperação vital e contínua entre os escritores e o Espírito Santo que os capacitava. Também significa que estes homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo que o que eles escreveram foi, de fato, a palavra de Deus. E por fim, a inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores, nem qualquer outro servo de Deus pôde ser inspirado no mesmo sentido.
Considerando que essa inspiração plenária se aplica perfeitamente às Escrituras Sagradas, podemos reafirmar seguramente que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus plena, sem erros, sem falha alguma. Portanto, homem algum tem autoridade para modificar a Bíblia, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Vamos para a conclusão. Não podemos concordar com nenhum sistema que proponha modificar a Bíblia. A palavra de Deus é autoritativa em tudo o que ensina e revela. A nossa missão não é adaptar a Bíblia ao estilo de vida promovido pela sociedade secular, mas fazer com que o nosso estilo se ajuste às normas bíblicas. Geralmente os valores promovidos pela sociedade estão em total desacordo aos princípios e ensinamentos bíblicos. Quando aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, os choques com a cultura serão inevitáveis. Quando isto ocorre, temos que decidir a quem vamos servir, como disse Josué no momento decisivo da história de Israel. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A melhor ocasião para fazer a diferença é em tempos de crises. Vamos aproveitar este momento de ceticismo, de descrença. Vamos aproveitar esse momento para dar um grande testemunho da palavra de Deus até que o Senhor Jesus Cristo volte. Que Deus abençoe a todos. Agradeçamos ao Senhor. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua presença, pedindo ao Senhor que continue nos dando a inspiração, a capacitação e a iluminação do alto para proclamarmos a verdade da Tua palavra, a verdade do Teu nome e da Tua salvação. Abençoe a todos os meus irmãos nessa hora, eu te peço em nome de Jesus e te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém e amém.